E aí, torcedor azulino, beleza? Acabou agora o jogo do CSA contra o Coruripe, a última partida da equipe do CSA aí pelo Campeonato Alagoano, né, pela primeira fase. Já estamos classificados para a semifinal. Eu vou falar aqui um pouquinho tanto do jogo como da classificação e também fazer uma projeção aí para a próxima fase do Campeonato Alagoano. O time do CSA hoje entrou em campo com algumas mudanças. Vamos fazer aqui a escalação e mostrar onde o Marcelo Cabo errou aí nessa partida, o que é que ele não deveria ter feito, porque, convenhamos, a escalação não foi essas coisas todas e também a apresentação da equipe foi um saco. O time do CSA entrou em campo assim. O João Carlos entrou no gol, ok. O Celcinho do lado direito, era para entrar o Apodi, mas descansou o Apodi aí para as próximas partidas, né? O Ronaldo Alves fez a sua estreia. Gostei um pouco do jogo do Ronaldo Alves. Ele é um bom zagueiro. Só que a nossa zaga titular é Gerson e Luciano Castan. Ronaldo Alves pode ter feito uma boa partida, mas eu acho que ele tem que comer a bola ainda para tomar o lugar do Luciano, né? Aqui do lado direito. E o Gerson também é um bom jogador. Eu acho que ele não vai ser titular dessa equipe aí do CSA, não. Gerson jogou também. E do lado esquerdo o Rafinha voltou. Destaque aí também pro lado esquerdo, para o Rafinha. Ele no começo perdeu uma bola ali, que eu fiquei chateado, né? Chateadíssimo, porque o Rafinha geralmente é um jogador que gosta de dar a saída de bola. E ele perdeu uma bola, ele perdeu a bola mesmo e acabou tendo que fazer a falta, levou um cartão amarelo logo no começo do jogo. O time do CSA no aspecto geral, defensivamente, foi péssimo no início da partida, né? Levou aquele gol logo no começo, que mudou muito da característica do jogo, mas não só isso, o time não se encontrou ofensivamente, não se encontrou no meio de campo, não se encontrou no ataque, também porque o time teve muitas alterações. A gente jogou com o Dauan e com o Mauro Silva. O Dauan fez uma boa partida aí dentro das limitações dele, né, limitações táticas. O Dauan é um jogador que dá a saída de bola, mas não propõe o jogo da equipe do CSA. É um ótimo jogador para fazer a cobertura na marcação, dar uma consistência aqui no meio de campo, mas não é o cara que vai organizar o meio de campo do CSA. O Mauro Silva hoje também, no começo, eu achei que ele jogou muito mal, totalmente apagado, não dominava, não recebia a bola, não atacava, não ajudava na defesa, não fazia nada. O Mauro Silva sumido completamente. Depois de um tempo, quando o Coruripe começou a se retrair, aí eu vi o Mauro Silva aparecer. Ele teve 2 chutes no primeiro. Ele teve 2 chutes ali, um no primeiro tempo, que assustou demais, e 2 no segundo tempo, 2 lances dele que ele quase marcou também. Um que ele chutou de fora da área, a bola passou perto, outro que ele passou lá na frente, entrou na área e bateu, cafou, fazia fraquinho, o goleiro encaixou, foi fácil para o goleiro, mas eu até gostei da atuação do Mauro Silva, depois que o CSA começou a pressionar melhor, e eu vou fazer mais uma análise aí da equipe do CSA num padrão geral de jogo. Entramos aqui no meio com o John Clay, entramos com o Iago aqui, o Patrick Fabiano aqui na frente e do lado esquerdo o Manga Escobar. O Manga nesses 4 aqui era o cara que mais buscava o jogo, era o cara que mais tentava alguma jogada ofensiva, que tentava chegar lá na frente, fazer alguma jogada de drible, de velocidade, alguma coisa diferente lá na frente. Era o cara que buscava alguma coisa aqui no jogo. Eu até postei assim nos stories lá no Instagram da gente, @portavoz do Azulão. Aproveita, segue a gente lá também, acompanha aí a gente fazendo a análise do jogo durante a partida. A gente tá sempre falando muito dos jogadores, do esquema tático do time. Eu falei lá, eu entraria no segundo tempo com o Cassiano, mas eu tiraria quem? John Clay ou Iago, porque na minha opinião eram os caras que estavam mais apagados. O Patrick também estava bem apagado no jogo, é verdade, só que ele é o cara que está lá para empurrar a bola para dentro do gol. O Cassiano poderia entrar no lugar de um desses dois, talvez melhor ainda no lugar do John Clay, porque o John Clay estava muito mal no jogo e o Iago, ele estava assim, o jogo do Iago não é que ele é horrível, é péssimo jogador, não, ele é bem burocrático. Ele é um cara que acaba fazendo o simples. Ele erra até quando quer fazer o simples várias vezes, mas pelo menos melhor que o John Clay ele estava nessa partida. Estava mais participativo, estava tentando fazer alguma coisa. Tem sucesso, é verdade, e eu teria no segundo tempo tirado os dois. Eu entraria com o Vitor Paraíba ou o Gerson e também com o Cassiano. Eu ia pra cima com tudo. Teria tirado o John Clay e o Iago, a gente ia pra cima com tudo. Não foi o que o Marcelo Cabo fez. Ao invés de tirar os dois que estavam piorzinho lá na frente, tirou os dois que poderiam fazer alguma coisa. E aí colocou o Lohan, que péssimo, aí sim, horrível, que ele não é atacante, pô, não pode, não é possível. A bola foi lançada na área, ele sozinho na linha da pequena área cabeceou pra cima, pô. Não existe. E outra bola ali, a bola sobrou pra ele,
bola quicando, pô, limpa, era só escorar pra dentro do gol, o bicho bate pra cima também. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho agora também da organização do time durante o jogo. O Marcelo Cabo entrou errado. Como é que o cara insiste ainda com Iago e John Clay, tendo dois jogadores da base aí pedindo passagem? Tem o Gerson, que pode jogar aberto, tem o Vitor Paraíba também, podia tentar uma alteração aqui, colocava o Manga no meio, se não desse certo, botava o Vitor Paraíba no meio, não dá certo também, bota o Gerson no meio, poxa, aí o cara fica insistindo com John Clay e Iago, dois jogadores que não fizeram uma partida boa ainda esse ano, ele fica insistindo com esses caras, tendo dois jogadores que são jovens, têm a evoluir, são da base, vão jogar com vontade pelo CSA, né? E ele não faz isso, ele insiste com jogadores que ele vê que tá mal, que não vão jogar. Aí, poxa, também a gente já entrou mal e chegou no intervalo, mexeu mal, tirou os dois principais jogadores do ataque para colocar o Lohan. Era melhor ter deixado o Patrick aqui, pelo menos não gastava uma alteração. Se fosse pra botar um atacante que perde gol e não faz nada, deixava o Patrick, porque o Patrick pelo menos gol ele faz. Daqueles dois gols que o Lohan perdeu, pelo menos um o Patrick tinha feito. Enfim, é dessas picuinhas que eu tô enchendo o saco já do Marcelo Cabo também. Muita gente já tá pedindo a saída dele. Eu não acho que deva ser o caso da saída do Marcelo Cabo, mas a diretoria tem que intervir. A diretoria tem que chegar lá e dizer, epa, esse jogador tá mal. Separa, treina separado aqui, inventa uma desculpa, sei lá o que é, treina separado, ou então já tira ele do elenco, bota ele pra fora, pô. Dispensa o cara, vê que o cara tá mal, o treinador tá insistindo, tá prejudicando a equipe, a diretoria tem que intervir. Eu não acho que o Marcelo Cabo é um mau treinador, na verdade ele é um bom treinador, conseguiu fazer o time da gente subir no ano passado, mas o time do CSA hoje tem jogadores que não conseguem exercer um bom futebol. E o cara continua insistindo neles, ele tem alguma coisa com esses jogadores, ele gosta dos jogadores, tem uma afinidade, sei lá o que ele tem, mas todo treinador também tem isso, né? Cisma com algum jogador, aí não bota o cara pra jogar, ou então cisma com um jogador ruim, bota o cara pra jogar, mas a gente tem que observar esse lado também, a diretoria tem que intervir, tem que agir para que o Marcelo Cabo acabe não se queimando, né? Porque fica botando esses cabas perna de pau para jogar, acaba prejudicando a equipe, como foi hoje. O jogo a gente poderia ter vencido, poderia ter ganho a partida. Insistência do treinador, e aí eu digo, a gente não ganhou esse jogo aí hoje por causa da insistência do nosso treinador em jogadores que não rendem. Eu não gosto de estar taxando aqui também o treinador disso e daquilo, né? Mas hoje eu boto o peso do empate em cima dele. A gente deveria ter ganho o jogo de hoje. A gente era melhor que o Coruripe, não conseguiu jogar por causa da nossa escalação do nosso time. No aspecto geral, o time do CSA se comportou muito mal dentro de campo. No começo do jogo estava errando tudo. Não se encontrou no ataque, não se encontrou no meio. E na defesa, o Celcinho estava errando demais aqui do lado. Como eu falei, o Rafinha também errou no lance lá. O time estava mal posicionado. Não conseguia tocar a bola direito. Perdia rapidamente a bola para a equipe do Coruripe. E isso mudou muito também porque o Coruripe conseguiu fazer um gol em um lance de escanteio lá também, né? Um erro geral ali de posicionamento da defesa. Não teve um que foi o culpado pelo gol, foi um coletivo lá da gente. A gente levou o gol e que isso mudou muito da partida, né? O time do Coruripe começou a gostar do jogo, se sentiu confortável com o placar e o CSA estava desinteressado no jogo, a verdade é essa. Depois de um tempo eu acho que a ficha caiu, que estava perdendo uma partida que poderia vencer, o time mudou de postura, o Coruripe também se retraiu demais e a gente começou a dominar o jogo, começou a atacar mais. E aí começaram a aparecer algumas peças que estavam bem sumidas, né? O Mauro Silva, como eu falei, começou o jogo meio mal, mas depois foi melhorando. Foi um cara que conseguiu articular ali algumas jogadas, apareceu bem na frente também. Teve 3 finalizações que ele poderia ter feito gol, não fez porque não é atacante, né? Então, talvez se fosse um centroavante bom ali, com as oportunidades que ele teve para chutar, tivesse feito esses gols, um cara que finaliza melhor. Mas ele criou algumas chances e eu gostei do futebol dele. No intervalo eu não teria tirado o Manga de jeito nenhum, porque era o cara que, como eu falei, buscava o jogo. E aí ele tirou e no segundo tempo a gente perdeu completamente a criação de jogada. Porque o único cara que criava jogadas era o Manga. Era o único cara que pegava a bola e partia pra cima. Ele não conseguiu fazer uma jogada muito perigosa, mas mesmo assim é o cara que criava as chances. E se ele tivesse jogadores como, por exemplo, o Cassiano, que entrou no segundo tempo, o Vitor Paraíba também para ajudar ele nessas jogadas em velocidade, talvez ele conseguisse render melhor. Mas, como eu falei, o time entrou errado, mexeu errado e a gente não venceu por causa disso. Exclusivamente
disso. É isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho agora da classificação e das próximas fases. Vamos projetar agora a semifinal do campeonato. A classificação você encontra lá no aplicativo do CSA. Você vê todos os resultados, a tabela, próximos jogos, você vê tudo lá no aplicativo. Baixa no seu celular que você acompanha tudo aí do CSA, notícias e muito mais, beleza? Olhando aqui a tabela, o time do CSA caiu para a segunda colocação, tá com 14 pontos. O Coruripe ficou em segundo com 11 por causa do empate do Jaciobá com o time do Asa. Então o Jaciobá ficou com 10, o Coruripe com 11. O CSA vai enfrentar o Coruripe de novo nas próximas fases do Campeonato Alagoano. Lá no nosso Instagram, no Porta-Voz do Azulão, eu vou confirmar as datas para vocês. Lá no @Espaço da Bola também, eu vou estar atualizando tudo sobre o Campeonato Alagoano. E vou trazer aqui também no canal uma análise sobre essa primeira parte do Campeonato Alagoano. Vou falar muito aí também dos resultados, da classificação e falar um pouco do que eu achei de cada equipe do campeonato. Não perde, acompanha lá e fica ligado aí tudo aí do Campeonato Alagoano, todas as rodadas agora e também uma projeção da semifinal que vai acontecer aí nos próximos dias, beleza? O time do CSA vai ter a vantagem aí de 2 resultados iguais ou também, como eu falei, 2 vitórias, uma para cada lado, com a mesma margem de gols de diferença. E eu vou ficar atualizando vocês aí de todas as datas e falar muito aí da equipe do CSA, o que a gente pode esperar nessa fase final aí, essa fase decisiva do Campeonato Alagoano. Um abraço, torcedor, até o próximo vídeo e fica ligado aqui no canal e lá nas nossas redes sociais. Valeu, galera!